Olá pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e hoje vou conversar com vocês sobre um tema que cai muito, tanto em concursos na área de controle, tanto em concursos na área fiscal, que é planejamento na auditoria. É um tema com uma boa frequência de questões na prova. Vou deixar novamente uma lista aqui na descrição do vídeo. Resolvam, encaminhem para o meu e-mail que eu vou fazer uma correção. Daqui a umas 2, 3 semanas eu vou fazer um aulão de um sábado com várias correções de exercícios que eu passei aqui, resolução de questão voltada para a banca da CGS Santa Catarina. Tranquilo? E se até lá o edital da Receita tiver saído, eu resolvo questões também voltadas para a Receita Federal. Um outro ponto, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu like e também ative o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo. Estou postando agora, nessas últimas semanas, vários vídeos voltados para a CGS Santa Catarina e farei vários vídeos também para a Receita Federal e INSS com vários conteúdos sobre contabilidade geral, sobre contabilidade pública, auditoria, direito tributário e também a parte de seguridade social, então as partes que eu tenho mais domínio, tá bom? Um ponto importante que esse tema da aula de hoje ele é focado em curso de controle, mas eu também vou abordar a normativa, né? A normativa na área privada. Então, para quem não conhece, nós temos as NBC-TAs, que são as normas na área de auditoria do contexto privado, então aprovadas aí pelo CFC. Então, tanto as normas, por exemplo, NBC-TA 200, NBC-TA 300, que é do planejamento de auditoria, a NBC-TA 700, de relatório de auditoria, que a gente vai conversar posteriormente. Todas elas caem com uma boa frequência também nos cursos de auditoria fiscal, tá bom? A parte de auditor fiscal da Receita, auditor fiscal de município, estado, cobram essas normativas. E também vamos ver nesse vídeo o ponto de vista do planejamento nas normas de auditoria governamental, as NBASPs, né? As ISAIs e também as normas de auditoria do TCU. Então, não vivemos na área de auditoria com apenas uma norma. Eu tenho que saber apenas as normas na área privada, a NBC-TA. Não, você precisa conhecer também as da área pública, as normas de auditoria governamental, principalmente para os concursos de controle. Um ponto positivo é que tem vários traços semelhantes, tá? Tem muitos traços semelhantes, principalmente no tema de planejamento. Que querendo ou não, né? Quando a gente planeja qualquer atividade, a gente tem sempre um procedimento muito semelhante de análise do objeto. Então vamos conversar na sequência sobre o que seria, né? Então na área privada, tá pessoal? O normativo é a NBC-TA 300, que aborda como funciona esse planejamento. E basicamente, o objetivo do auditor é planejar a auditoria de forma eficiente, trazer um bom resultado para a auditoria, já prever o que pode acontecer de problema, já fazer uma análise de quais são as contas principais. Então, por exemplo, você vai auditar uma empresa como a Magazine Luiza, como uma Avan. Essas empresas têm um estoque alto. Você tem que preparar uma auditoria por uma análise de estoque. Agora, se você for auditar, por exemplo, uma empresa de tecnologia que nem trabalha com estoque, você vai preocupar com esse ponto? Ou você vai analisar o ativo intangível? Ou você vai enfocar, talvez, nas receitas, numa auditoria das receitas? Tudo depende da sua empresa, do ente público que você está analisando na área pública. O que você pretende verificar? Então, tudo isso depende do seu planejamento e como você vai elaborá-lo, tá bom? Então, isso é bem importante aí. E que a própria normativa destaca, né? Que o planejamento ele tem que ser feito para melhorar a auditoria e tornar ela mais eficiente. Um outro ponto é que a norma a NBC-TA 300 ela aborda que na auditoria deve ser feito 2 pontos principais: a estratégia global e o plano de auditoria. Estratégia global é basicamente quase um planejamento estratégico do que eu vou fazer na auditoria, e um plano de auditoria, que é a análise de conta a conta. Então vamos supor que eu quero fazer, vou fazer uma auditoria numa prefeitura, e a gente monta uma estratégia, tá pessoal? Uma estratégia mais geral do que vai ser feito. Então vai ser selecionado 3 auditores,
vai ser analisado de uma forma geral de licitações, os contratos, os empenhos da contabilidade. E depois eu vou elaborar plano específicos do que vai ser feito. Então, nas licitações eu vou verificar o edital, os recursos, vou analisar os objetos. Então, depois que eu defino uma estratégia global, eu vou especificando conta a conta, situação a situação, com mini planos de auditoria. Então você faz tanto um planejamento mais geral do que vai ser feito e um planejamento mais específico. E tudo isso, tá? Conforme a norma de documentação da auditoria, deve ser o quê? Registrado. Né? Tudo tem que ser registrado na auditoria. Tanto na área pública quanto na área privada. A gente precisa ter esse controle. E é claro que sempre que mudar, e isso aqui é muito importante, anotem aí, o planejamento ele é algo em constante mudança. Ele não é algo fixado, burocratizado, robusto. Ele é um fenômeno que é mutável, ele vai mudando conforme a necessidade. Então, às vezes, você planeja um tipo de execução e ela muda conforme os eventuais acontecimentos. Como, por exemplo, você planeja fazer uma auditoria na folha dos funcionários de uma prefeitura e acontece que são contratados mais 100 funcionários. Então imagina, se tem uma maior demanda de trabalho, eu vou ter que alterar meu planejamento. Eu vou ter que fazer alterações. E todas essas alterações também devem ser documentadas conforme as normas de auditoria. E esse ponto de que o planejamento ele é algo em constante mudança, conforme a necessidade, conforme a execução, é importante vocês saberem porque cai bastante, tá? Vocês vão reparar nas questões de concurso. Pelo menos umas 8, 10 vezes já caiu, tá? Isso é um alto percentual de aparecimento em prova, né? Então cai bastante esse conteúdo. Um ponto interessante, isso aqui eu tirei da norma, tá, pessoal? É a minha interpretação, que os passos de planejamento, a norma destaca que são dois: estratégia global e o plano de auditoria, tá? Estratégia global, que tu vai definir o que vai ser feito, quando vai ser feito, quais serão os principais procedimentos. E depois você faz o quê? Faz o plano específico. Então a norma destaca o plano de auditoria. Então cada conta vai ter uma análise, vai ter uma expectativa. Então, por exemplo, quando eu analiso estoque numa empresa como a Magalu, eu pretendo fazer alguns testes. Eu tenho algumas análises como auditor. Então eu vou analisar se o estoque está super ou subavaliado. Vou analisar se os estoques estão todos contabilizados, como foi feito o inventário. Já quando eu analiso uma outra empresa de tecnologia, talvez eu não faça tantos testes, porque o estoque ele não é relevante, ele não é material. Então vai ser uma outra análise, um outro ponto de vista. Então tudo isso vai ser levado em conta na preparação do plano. Depois, tá, pessoal? Na auditoria a gente chama isso aí também de desenvolvimento de um programa. Então cada conta na contabilidade vai ter um programa para ela. Conta caixa, conta estoque, conta ativo intangível. Vai ter um planejamento para cada conta específica. Porém, a norma ela traz mais isso como se fosse o plano. O plano de auditoria é o mais específico, mas pode ter ainda uma análise ainda mais específica dentro do plano, que são vários programas divididos em conta a conta, tá? Mas é importante entender que a estratégia global e depois o mais específico é o plano de auditoria. E é claro que dentro do planejamento tem a questão de revisão de quantos auditores vão ser necessários, quantos cada um vai trabalhar em cada período, o que cada um vai fazer. Então tudo isso é dividido dentro do planejamento da auditoria. Focando agora na estratégia global, pessoal, é importante que a norma ela traz alguns pontos que devem ser analisados, tá? Para a avaliação dessa estratégia. Como, por exemplo, a questão de quais são os pontos complexos da auditoria. É necessário pessoas mais experientes ou não? Quais são os recursos que são necessários para a realização da auditoria? Então, tudo isso deve ser definido.
quando eu estou discutindo o planejamento estratégico da auditoria. Então, é necessário pessoas mais experientes? Quanto de recurso que eu preciso? Quais serão os pontos principais? Também tem que analisar se eu preciso fazer auditorias intermediárias, principalmente aí na área privada, né? Que você faz auditoria a cada 3 meses. Então, nos relatórios trimestrais. Ou até se você for fazer uma auditoria no relatório integrado. Então, tudo isso precisa ser especificado na estratégia global. Então, é basicamente termos mais gerais do que vai ser feito na auditoria. E aqui, ó, é um resumo do que está na norma sobre quais são os principais pontos que afetam essa estratégia global. Primeiro, localização. Imagina você auditar uma empresa que tem várias filiais no exterior. É muito mais complexo, envolve conhecer legislações de outros países. É muito mais caro também mandar um auditor para fazer uma fiscalização em outro país. Então tudo isso afeta a estratégia global. A questão de complexidade. Empresas que têm maior ramo de negócios, atua, por exemplo, com energia, distribuição, venda, é muito mais complexo de uma empresa que faz apenas um tipo de operação. Apenas vende, por exemplo, commodities. É muito diferente então, de uma empresa que atua em vários ramos. Então, tanto o tamanho da empresa, como a quantidade de subsidiários, de filiais. A auditoria interna. Então, olha só, vocês futuros aí auditores do CGE, que é um órgão de auditoria interna, né? A CGE, a Controladoria Geral do Estado, ela funciona como um órgão de fiscalização, de análise das próprias contas do Estado de Santa Catarina, né? E dos recursos que envolvem. Funciona como uma auditoria interna, assim como as empresas da área privada também têm, né? E essas empresas que têm auditoria interna, elas são mais eficientes, porque os próprios auditores já começam a fazer análise, já realizam procedimentos de auditoria. Então isso afeta uma análise de um auditor externo, pois ele consegue consultar essas auditorias, ele consegue fazer essa análise. Então é um fator também que afeta a estratégia global. Se já foi auditado, se tem auditoria interna. Então vocês, futuros auditores da CGE, vão fazer parte aí de um órgão que auxilia, né? Auxilia muito o controle externo e tem esse papel já de fiscalizador das próprias contas do Estado. Já, né, pessoal, o plano de auditoria, ele é mais específico. Então, depois que eu defino minha estratégia global, do que vai ser feito, eu vou analisando conta a conta, ó. Ele é muito detalhado. Então, ele vai analisar qual que é o tipo de conta que eu vou verificar, os procedimentos que eu vou executar, se eu vou executar teste de superavaliação, subavaliação, se eu vou fazer teste de observação, qual vai ser o tamanho da amostra. Tudo vai ser feito analisando o plano de auditoria. Quem são os auditores, qual vai ser a equipe que vai estar disposta a este serviço. Então, tudo isso é feito dentro desse planejamento inicial, tá? E é importante que a avaliação de riscos também está junto. E eu vou fazer um vídeo sobre avaliação de riscos de auditoria, materialidade, tá? São dois temas importantes e que são bem recorrentes aí na área fiscal e na área de controle. Um resumo, tá? Do que é esse plano de auditoria, agora trazendo mais para a área contábil, tá? Aqui eu trouxe alguns aspectos mais voltados para a área contábil. Primeiro, tu vai ter que entender do negócio da auditoria. Na área contábil, a gente faz uma revisão analítica, que é uma análise das demonstrações contábeis, uma análise da variação de um ano para o outro. Depois a gente faz uma análise do que é relevante dentro das demonstrações contábeis. E depois analisa, né, o que eu espero de conta a conta, de estoque, ativo, ativo tangível, ativo mobilizado, o que eu espero, né, de alteração de um ano para o outro, o que foi relevante. Então tudo isso faz parte do plano. E um outro ponto é que o controle interno, essa análise do controle interno, ela faz parte de todo o processo do planejamento. Quanto mais organizada é uma empresa, melhor vai ser a minha auditoria,
mais fácil analisar se tem problemas ou não, né? Então vou deixar aqui o meu vídeo de controle interno, quem não assistiu ainda, que é muito importante, né? A figura do controle interno ela impacta em toda a auditoria e vai impactar também dentro do plano. Na auditoria governamental, pessoal, tem muitos pontos semelhantes, tá? Tem muitos pontos semelhantes. E um ponto interessante é que é quase a mesma divisão, na minha percepção, é que a ISAI, que é a norma internacional de auditoria, ela traz dois aspectos do planejamento, dividido em um planejamento estratégico e um planejamento mais operacional. E o planejamento estratégico, pessoal, é basicamente aquela análise de longo prazo. É uma análise do que vai ser feito aí em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano. É um aspecto mais de estratégia global da própria auditoria. Enquanto que o planejamento operacional é uma análise realmente mais em loco do que vai ser feito, de como vai ser feito. Então é quase como o plano de auditoria. Então as ISAIs, ela traz esses dois aspectos, que é basicamente uma divisão da estratégia global e do plano de auditoria, tá? Algumas características que nós temos no planejamento conforme a ISAI. Primeiro, o auditor ele deve analisar toda a auditoria, né? Todos os termos de forma bem clara, definir todos os pontos que vão ser feitos e quais são os resultados pretendidos. Segundo, o auditor também deve analisar qual que é o objeto da entidade que ele vai analisar, o que ele vai fazer, né? Qual que é a auditoria que ele pretende realizar. Terceiro, a questão de análise de risco, avaliação do problema e o que vai ser feito, né, para mitigar esses possíveis riscos. Então isso também, a mesma coisa também está na área pública, né? É muito similar, todos os aspectos. E também até os pontos estratégicos e operacionais também são, né? Lembram muito a estratégia global e o plano de auditoria. Além disso, sempre, né, no planejamento eu tenho que definir qual que é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar, quais vão ser os procedimentos que vão ser feitos, né? E destacando, tá, pessoal, ó, é um processo iterativo. Então sempre vai mudando, tá, pessoal? Conforme o tempo, conforme a necessidade. Ele não é algo fixo, né? Não é algo imutável, tá? O planejamento da auditoria ele vai se adaptando e se ajustando conforme a execução, conforme a realidade dos procedimentos, tá? Então isso é importante vocês conhecerem. Eu até deixei aqui um exemplo de matriz de planejamento, conforme o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Os auditores, eles trabalham fazendo matrizes. É tipo uma planilha com resumo do que você queria, do que você encontrou, quais são as consequências dessa situação. Então a matriz ela é basicamente um resumo do que você faz na auditoria. Então aqui um exemplo, ó. Eu fiz uma auditoria para analisar os gastos com material de manutenção veicular. Essa é a minha questão de auditoria. Qual o valor dos gastos? Quais são os possíveis achados? Então a norma ela traz, né, os possíveis achados para esse problema. Gastos excessivos, superfaturamento, excesso de multas, entre outros, né, que podem ser resultantes desse problema. Informações requeridas. Aonde que eu vou buscar as informações? Quais foram os procedimentos e técnicas utilizados? Então tudo isso vai dentro da matriz de planejamento, onde eu faço uma análise do que será feito. E eu vou fazer um vídeo depois voltados para a matriz de planejamento e matriz de execução, conforme as normas aqui em Santa Catarina do TCE-SC, tá bom? É claro que vão ter outros vídeos, tá, pessoal, que eu vou abordar sobre planejamento, porque ele faz parte também de um pouco da execução e ele tem um certo peso dentro das normas de auditoria. E para qualquer dúvida eu fico à disposição via e-mail, também vão ter mais vídeos sobre isso, deixem no comentário, tá? É importante a participação de vocês, foquem em estudo, porque para passar tem que ter isso, tá, pessoal? É muito difícil você conseguir ir bem no concurso sem ter estudado nada, apenas com o conhecimento que você viu na faculdade ou na pós. Você tem que focar, estudar, resolver questões, tá? E depois procurar um material que ajude a embasar
esse conhecimento. Então, forte abraço a todos e até a próxima!